Terceiro, a gente já faz algo muito bom, né? De forma muito eficiente, por que não? E por que não democratizar também esse conhecimento? Levar a esse público que tem esse olhar de temporário, de freela, vamos capacitar. Claro. E aí, tudo tem o retorno. Uhum. Você é uma semente plantada que você também colhe. Então, no momento que eu tenho um lojista, um vendedor treinado, que atende bem o cliente, e esse cliente volta e você fideliza, automaticamente você melhora o resultado da loja. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Eu sou Nilson Figueiredo, sócio e cofundador e CRO aqui da Revo, e eu estou muito bem acompanhado. Aliás, acho que tem até um pause aqui antes de eu começar a falar desse episódio, o primeiro episódio do RevoCast na temporada Brasília. Pois é, pessoal, o RevoCast crescendo, expandindo, e o pessoal falou, chega de gravar Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, tem que expandir. Pois é, começamos a expansão no nosso primeiro episódio em Brasília. Então estou muito feliz aí por estar abrindo esse episódio. Você pode estar se perguntando, cadê o Richard? Pois é, nesse episódio aqui de Brasília, aliás, nessa temporada de Brasília, eu vou dizer que eu estou muito melhor acompanhado. Ele vai entender que eu estou fazendo piada com ele, mas eu estou aqui com quem? Com quem? Vanessa Malta. Estamos aqui com Vanessa Malta, head comercial da Revo, e tenho certeza que trazendo muita novidade, porque além de ser Brasília, estamos aqui substituindo o homem, gente, trazendo mais mulheres. Pois Vamos é. aparecer mais para a condução dessa empresa, mostrar que não tem só a carinha dos dois. Eu acho que o RevoCast tem que dar espaço, né? Por que tem que ser sempre os mesmos apresentadores, né? E aí a gente estava nos bastidores, né? Combinando a temporada de Brasília. E aí a gente falou assim, por que não fazer um pouquinho, né? Dar uma pitada, fazer um pouco diferente. Então, assumindo aqui a apresentação e com uma co-apresentadora, né? Que está aqui no nosso time. Quanto tempo de Revo já, Van? Olha, já daqui a pouco faz 4 anos já na Revo. Então já tem. Mas quanto tempo de educação corporativa nesse mercado? Olha, nesse 80 mercado, anos. mais ou menos uns 80, 82 anos. Tô aqui para me aposentar, né, gente? Tô aqui para me aposentar. Mas, de fato, em educação corporativa, mais ou menos uns 14 anos já tô nessa empreitada. Vi a Revo quando ela veio pro Brasil, que não era nem Revo, mas aí a gente depois conta essa trajetória em outro momento. Mas estou muito feliz, estou muito satisfeita. Espero poder colaborar muito com vocês dois. Sempre estou à disposição. E vamos, que eu tenho certeza, Nilson, que vai ser um super sucesso. Por quê? Vou começar introduzindo aqui a convidada. Vamos lá. Além de ser Brasília, além de ter muita novidade, eu tinha que começar a fazer uma pessoa que entrevistas com uma pessoa que eu admiro muito. E tinha que ser o quê, né, Nilson? Uma mulher forte, uma mulher muito poderosa. Eu acho que se você quiser, você pode puxar aí, porque agora é contigo. Não, legal. Eu acho que depois dessa aí, né? Mas vou contar aqui o que a gente aprontou para esse primeiro episódio em Brasília. O pessoal tá... Vamos lá, você vai entender o que a gente vai se aprofundar aqui. Antes de eu falar da convidada, vamos falar aqui de uma empresa que ela é uma grande plataforma. Eu estava tendo uma aula aqui, né, para entender, que é uma grande plataforma de shopping center. Nossa convidada já vai explicar isso muito melhor, né? Agora imagina o seguinte, quando você é uma plataforma de shopping center, o teu cliente principal são os lojistas, né? Mas é interessante como essa empresa ela pensa e como ela se posiciona no mercado, porque ela pensou o seguinte, como é que eu faço um lojista ter sucesso, né? E aí ela abre um leque de olhar para a jornada inteira do lojista que envolve, né, esse empresário, como é que ele recruta, como é que ele treina os funcionários. E aí teve um projetinho, nada mais, nada menos, com a Revo, que a gente procurou, obviamente, revolucionar essa história, mas muito melhor do que eu ficar contando, a gente vai deixar a convidada nossa aqui contar pra gente como é que a gente transformou, né, o onboarding dos vendedores desses lojistas dessa grande plataforma que é a Ancar Ivanhoe, né? E eu tô aqui com a nossa convidada, que é a Manu Falcão, que é gerente regional de RH e ela também é head da Universidade do Logista, o iLogista. Manu Falcão, seja muito bem-vinda ao RevoCast e conta pra gente, acho que até antes da gente começar a explorar o desafio, o que foi todo o projeto, explica pra gente o que é a Ancar Ivanhoe e o que é essa plataforma de shopping center, né? Anotei aqui, são mais de 20 shoppings no Brasil inteiro e a gente tá falando de mais de 5 mil lojas. Acho que é um desafio tranquilo, né, Manu? Tranquilo. Gente, que delícia. Parabéns pelo projeto. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria. É um prazer contar um pouco desse projeto que a gente tem tanto orgulho
E acredito que para a gente, como RH, como educação corporativa, é algo que nos conecta diretamente ao negócio. E hoje, vivendo todas esses desafios, essas dificuldades do mercado, toda a mudança que está acontecendo, como as áreas precisam se conectar cada vez mais. Nós fizemos até agora uma mudança muito grande no nosso marketing. O nosso marketing agora é o marketing de vendas. Então, todo o movimento da empresa está nesse caminho. O RH não poderia ficar fora disso. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos contar um pouquinho dessa história. E, Manu, obrigado por estrear aqui a primeira temporada em Brasília do RevoCast, né? Delícia, Brasília é uma delícia, né? Acho que... E agradecer a Vanessa também que teve a ideia, né? Ela falou, não, tem que abrir Brasília, né, Van? Você falou. Gente, tinha que ser. Quem é que tá aqui? Olha só. Tem que ser Manu. Esse quadradinho aqui delicioso. Que bom. Deixa eu contar um pouquinho dessa história. Ankara Ivanhoe, que está no mercado há mais de 50 anos, tanto que o nosso primeiro shopping está aqui em Brasília, que é o Conjunto Nacional, que curiosamente foi o segundo shopping a ser construído no Brasil. Olha que bacana. Olha só, o segundo shopping no Brasil foi em Brasília. O segundo shopping no Brasil foi em Brasília. Uau, olha não sabia. só. Legal. Tem uma história, o Conjunto Nacional é um querido aqui em Brasília. Quando você fala de mix, quando você fala de compras, realmente ele é uma referência. E quando você fala de uma plataforma de shopping center, você está falando de uma administradora de shopping center. Na verdade, nós cuidamos do equipamento. A Ankara, em alguns shoppings, ela é dona, em alguns shoppings ela é administradora, em alguns shoppings ela faz os dois papéis. Então ela pode ser dona ou um pouco pode ser os dois, pode ser um ou outro, né? Ou outro, então, ou um grande síndico do shopping center também, né? Não deixa de ser um condomínio. Um shopping, ele é um condomínio. Perfeito. Né? E aí a Ankara, ela faz todo esse trabalho de facilities, né, como administradora. Então, a parte de segurança, conservação e limpeza, paisagismo, arquitetura, é todo com a nossa equipe, além das comercializações de loja. E o lojista vem como nosso primeiro cliente para fazer o seu negócio ali no nosso espaço, que a gente sempre tem esse cuidado de estar bonito, de estar atraente, o nosso marketing trazendo campanhas para aumentar o fluxo e com isso proporcionar que o lojista faça, né, o seu negócio. Legal. E aí, olhando também, né, e por que da Y Logista, acredito que vai ser aí a próxima pergunta, né, Nilson? Quando a gente pensa no cenário de varejo, é um cenário, infelizmente, muito desafiador. Sim. E por que eu falo infelizmente? Porque existe uma cultura de varejo ainda muito voltada para trabalhos temporários, para freelas. Poxa, eu não estou trabalhando, vou ser vendedor de loja. Ou então, não, preciso complementar aqui, dividir meu tempo entre faculdade, entre emprego. Então, de repente, verdade. Então, tem esse olhar ainda muito temporário. Não se fala, assim, posso estar errado aqui, mas eu acho que você trouxe um elemento bem importante, que é o desafio de alguém querer carreira no varejo, né? A pessoa não enxerga isso, né? Eles não enxergam como é muito varejo. Trabalho temporário, complementação de renda, já que não estou fazendo nada, deixa eu fazer isso aqui. Isso. Infelizmente, né? E tá errado. Dá para fazer carreira, sim. Nós temos cerca de 650 shoppings no Brasil. Olha isso, muito shopping. Né? Quando você fala shopping, você está falando até pela uma definição da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, que são acima de 5.000 metros quadrados de ABL, de área bruta locável. Então, tem muito shopping. Você fala nos shoppings menores. Então, tem o trabalho ali das lojas, de você crescer na loja, de você atuar nas âncoras, de você atuar nas administradoras, de você atuar nos fornecedores. A gente tem muito fornecedor quando você fala de uma realidade de um shopping center, uma média de Conjunto Nacional, a gente tem mais de 200 lojas. Né? E quando você pensa aí nesse universo, e até foi interessante, Nilson, que o projeto que nós fizemos junto com a Revo, que é o nosso curso de onboard para o novo vendedor, a gente começa falando sobre isso. Já abre assim, começa quebrando esse paradigma. Olha, se você é vendedor, acha que não pode fazer carreira, cara, você pode. E aí a gente abre esse leque. Foi muito gostoso fazer esse projeto, porque vocês se aprofundaram, né? Foram imersos aí no nosso shopping no Rio, que foi o Nova América. Conversaram com o lojista. Nosso time foi para lá, né? A gente gravou no mall, então, e muito numa linguagem direta. Então, você, vendedor, olhando ali no olho. Então, ficou muito bacana o projeto.
Vários lojistas já nos deram feedback Ah, que legal. que utilizam. A gente tem Certamente o time Revo escutando aqui vai ficar super viu? orgulhoso. Viu? Vai, Não sobe né? o preço não, hein? No próximo. O pessoal vai ficar muito feliz e Manu tá conseguindo até concretizar aquilo que a gente bate muito na tecla, que é a gente proporciona uma experiência de aprendizagem. Sim. Então é sobre isso, é sobre estar na ponta, é sobre entender o desafio de vocês, e aí engloba tudo isso e traz um projeto como o de vocês. Eu tenho um lojista que ele fala, todo novo vendedor, primeiro ele passa por esse curso para depois passar pelos ensinamentos da loja e outro aprendizado. Olha como isso é importante para a gente. Nossa, maravilhoso. E Manu, até aproveitando, antes da gente falar do projeto em si, eu queria um pouquinho aquele contexto anterior, né? Assim, antes do projeto existir, o que assim, era uma dor, era um sintoma? Porque olha que curioso, o teu principal, me corrija aí se eu estiver errado, mas o teu principal cliente aí enquanto Ancar é o lojista, né? Então é quem está abrindo um negócio dentro do shopping. E aí esse olhar assim, tá bom, mas eu vou chegar no funcionário do meu cliente, né? Não tem obrigação para ele. Em teoria, né? Em teoria eu falaria. teoria, Exatamente, minha pergunta ela vem desse pensamento. Em teoria, quem deveria treiná-lo é o dono daquele negócio, né? E vocês vão lá e interferem no business dos lojistas, procurando ajudá-los na jornada e tudo mais, né? Então, eu queria que você trouxesse para a gente um elemento assim, da onde isso surgiu, né? Como que isso começou? Como é que foram as primeiras fagulhas ali para depois isso virar um projeto, né? Bacana, bacana. Isso vem de forma muito genuína da família Carvalho, inclusive curiosidade, Ancar é Andrade Carvalho. Ah, legal. E eles têm esse olhar de gente que gosta de gente, isso inclusive é um dos valores da companhia. Se posiciona no mercado como uma empresa de relacionamento. E aí, por que não eu levar para o meu lojista algo que eu já faço muito bem, com muita propriedade? Então, a gente tem um pilar muito forte dentro de casa, que é a educação corporativa, que é o treinamento, que é o desenvolvimento. Nós temos um modelo de gestão, que é um modelo de gestão descentralizado, participativo, tanto que as decisões são tomadas por comitês, a liderança é o RH da ponta, nós temos RHs, líderes de RH, mas por regional, quem atua no dia a dia com o colaborador é o líder. Então, tudo isso, esse como fazer dentro de casa, por que a gente não pode trazer o nosso primeiro parceiro ali, que é o lojista, para também compartilhar desses ensinamentos. Tanto que a mesma plataforma de educação corporativa que a gente utiliza com os nossos colaboradores é a mesma plataforma que a gente utiliza com os nossos lojistas, é o mesmo fornecedor. Então, inclusive, a gente espelha alguns conhecimentos para dar trazer essa continuidade. Olha que legal. Então, a experiência do colaborador da Ancar, ela é muito similar à experiência do colaborador do lojista. Com certeza, né? Com certeza. Olha que interessante. Mas a gente muda uma forma, falando de público, de né? tempo, Sim. mas as soluções tecnológicas, inclusive, são as mesmas. Então, o primeiro ponto foi esse, olhar a dificuldade do varejo. Segundo, o que a gente tem de DNA já forte, já é intrínseco isso. Terceiro, a gente já faz algo muito bom, né, de forma muito eficiente, por que não? E por que não democratizar também esse conhecimento? Levar a esse público que tem esse olhar de temporário, de freela, vamos capacitar. Claro. E aí, tudo tem um retorno. Uhum. Você é uma semente plantada que você também colhe. Então, no momento que eu tenho um lojista, um vendedor treinado, que atende bem o cliente, e esse cliente volta e você fideliza, automaticamente você melhora o resultado da loja. E se você melhora o resultado da loja, você também melhora o resultado da administradora. Então, é um trabalho em todo o ecossistema, que é muito bacana. Mas é o B2B e o C, né? Então, você você treina o teu cliente, que é também é uma empresa que, por sua vez, treina os funcionários ali para atender o consumidor na ponta, né? É isso, Legal. Isso. E que acaba impactando também a comunidade, né? A gente olha muito o ecossistema como um todo. E a gente está falando, né, você tinha comentado, né, até abrir o episódio aqui, mais de 20 shoppings no Brasil, né, e mais de 5 mil lojas ao todo. Esse é o ecossistema que a gente acabou impactando com essa solução, né? Hoje a gente tem 15 mil lojistas ativos na plataforma. 5 mil? 15. 15 mil? 15 mil lojistas ativos na plataforma. Uau. É muita gente. Não, eu ia falar pouco, é tranquilo, gente. Aqui o desafio é pouca gente que a gente está falando. A gente né? dorme super bem. Super bem. Horas por noite.
noite, super tranquilo. Muito bom. E, Manu, aproveitando esse gancho, então esse era o contexto inicial, né? E aí, qual foi ali o estopim para falar, cara, a gente precisa de um projeto aqui, vamos treinar, vamos fazer como é que a gente faz o onboarding, né, do novo vendedor, como é que a gente ajuda o lojista nisso, e como é que depois, né, dali, como é que isso virou, né, vamos falar com a Revo, vamos desenhar uma solução aqui, né? Vamos. 2013, a Ancar começou esse movimento de treinar lojista. De uma outra forma, com outras soluções, mas como plataforma nós lançamos em 2021. Então, 2021, 2025 agora... Foi aí que digitalizou, pode dizer isso? 50 meses. Isso. Tá bom. Aí que veio a plataforma 100% digital, gratuita para os nossos lojistas, mas com ações presenciais e ações online. A gente fala que a Uai ela é um hub, né? Ela é um hub que ela conecta aprendizagem, ela conecta relacionamento, ela conecta negócio. Quando você fala de aprendizagem, você fala ali de soluções leves, soluções aplicáveis principalmente, gamificada, né? E quando você fala de negócio, você está falando de performance automaticamente da loja, melhor gestão da loja. A gente tem várias soluções dentro da plataforma para proporcionar isso. E quando você fala de relacionamento, você aproxima muito o time de loja do lojista. Então, a troca, a ajuda, o apoio. Às vezes o lojista tem muito na cabeça de ir para a administradora, de pedir um desconto no boleto, de prorrogar ali um pagamento, mas aí a gente vai numa outra lógica. Como é que você está performando? Como é que você está dimensionando o seu time? Hoje a gente tem um dashboard de indicador para o nosso lojista, é um diferencial também da Ancar, onde a gente fala com ele sobre a loja dele. Olha só como é que foi esse final de semana, as lojas que performaram, os segmentos que são iguais à sua loja, performaram melhor do que a sua. E onde é que está o gap aí? É estoque, é dimensionamento de time, é vitrine, é campanha, né? O legal é que vocês estão ali para ser o alicerce do lojista. Olha, a gente está aqui para te ajudar, porque o seu sucesso vai ser o nosso sucesso. Exatamente. Não tem como, né? É uma simbiose ali. Então, assim, se o lojista vai mal e vários lojistas vão mal, vai impactar vocês enquanto plataforma. Mas agora o contrário também é verdade, né? Se todos performam bem, que nem você falou, ele está negociando boleto, está negociando pagamento, mas deixa eu olhar para a tua loja, porque normalmente quem está indo muito bem não vai ter essa dor de querer negociar pagamentos e tudo mais, né? É isso. Então tem uma ajuda mútua, que acho que dá um alicerce bacana aí para o projeto. Muito bom, muito bom. E aí, porque, né, vamos lá, como isso virou, né? De repente você teve, como é que foi esse racional para chegar no modelo ali que a gente acabou desenhando, de uma websérie, de fazer vídeo, filmar ator, encenando, né? Inclusive o ator, você vai poder falar melhor do que eu, mas todo mundo elogiou bastante a atuação dele, como é que ele viveu mesmo ali Viveu, as pessoas vendedor. Se viram e representa, assim, que legal. a fala, o jeito, enfim. E por que essa solução, né? Como é que vocês pensaram lá atrás? A gente vem, eu acho que a vida é muito feita de teste, de hipótese, de vamos analisar o que a gente fez, que resultado que nós tivemos, aonde a gente quer chegar, o que dá para melhorar. E foi assim, principalmente depois que veio a plataforma digital. Então, a gente, primeiro ano, foi o ano da descoberta. Então, conversa com o lojista, visita a loja, conversa com o time que atende, qual é a dor que você tem recebido no shopping. Então, o primeiro ano foi de descoberta. Legal isso, né? Porque normalmente o pessoal já sai implementando solução, mas não ouviu lá a ponta. Não, a gente ouviu, mais de 500 pessoas participaram da nossa pesquisa, em 2021. E aí a gente fez um grande lançamento, e foi muito bacana que o fornecedor que estava com a gente na época desse lançamento ficou assim encantado com os dados, porque a gente olha muito taxa de engajamento no sentido de quantas pessoas se inscrevem e quantas participam. Quando você olha mercado, principalmente no EAD, você está falando de uma média de 5%, 10%. E nesse evento de lançamento a gente chegou a 15%. Então foi muito bacana. E aí, no primeiro ano, a gente começou pequeno. A gente rodou um MVP, um piloto no Nordeste com 5 shoppings. Isso é legal. Gerente. Então teve um público controlado primeiro, né? Primeiro a gente testou pequeno, vamos ver o que funciona. E a gente pegou o gerente. Por que o gerente? Porque o gerente é o cara que sofre a pressão ali de resultado do proprietário, mas é o cara que tem que engajar o time, que tem que sofre ele no dia a dia, com o turnover alto, que a gente sabe que é uma realidade de varejo,
com a dificuldade, porque às vezes as pessoas acham que vender é atender, e a gente sabe que é totalmente diferente. Vender é uma coisa, atender é outra. E aí a gente rodou esse piloto no Nordeste, foi muito bacana. E uma 5 coisa shoppings, que né, você falou? 5 shoppings. Uhum. Nós temos 4 em Fortaleza e 1 em Natal, rodamos nesses shoppings. E o que foi bacana? Porque, em tese, a gente sempre imaginou que o nosso maior público foram as satélites. Fossem as satélites. A gente tem uma divisão nos shoppings. A gente fala de âncora, de mega loja e de satélite. E é tamanho por metro quadrado. Então, até 400 metros é uma satélite, até 1.000 metros uma mega loja, acima disso uma âncora, mais ou menos nessa lógica. E hoje, 70%, cerca de 70% das nossas lojas são satélites. Olha. E são lojas menores, muitas pessoas que se aposentaram e que investiram, pequenos empreendedores. É o maior então, público, né, da plataforma. é o maior público. E aí você entende que eles têm menos suporte, menos estrutura para fazer toda essa capacitação, esse preparo do time. Óbvio. E aí a gente se surpreendeu. E a gente se surpreende até hoje, porque várias âncoras que têm estrutura também utilizam a Uai. E por quê? Eu acho que pelo ser diferente. A gente tem uma educação muito radical. A gente não enrola, a gente fala. O que você precisa saber? Poxa, Manu, mas aí você não explica de onde que veio essa metodologia, quem que trouxe esse ensinamento? Também tem na plataforma. Tem as trilhas, tem ali o conteúdo mais parrudo. Mas o conteúdo que você assiste, você sai para aplicar, é o que as pessoas querem. Imagina tempo, isso que né? eu ia falar, vendedor de loja, você vai falar primeiro assim, que momento ele vai parar para fazer? Né? Porque ele vai falar, tem uma frase que eu adoro, o time comercial adora falar isso, qualquer pessoa de venda, você quer que eu venda ou você quer que eu faça um treinamento? Eu já escutei isso. Você faça Não um vou falar treinamento não, pra vender melhor. não vou falar não, porque eu já escutei isso dentro de casa, né? Ó, é hora de vender, é hora de treinar. E eu falo, cara, afia o machado, porque a energia que você está colocando ali, né, com a mesma energia você vai fazer mais vendas do que você está fazendo hoje, né? É isso. Mas eu adoro vendedor que fala assim, ó, ou eu treino ou eu vendo, o que você quer? Né? Ou eu bato meta ou eu faço treinamento. Então eu imagino que um pouco dessa cultura deve acontecer. É isso. Né, nos lojistas, não nos lojistas, mas nos vendedores, né? Então já tem esse desafio de convencer, sensibilizar. Tem até um projeto bacana que nós fizemos aqui no Conjunto Nacional. Inclusive foi premiado esse ano no Prêmio Abrace. A gente levou o Prêmio Ouro, a Ancar ganhou 5 prêmios. O Ouro foi sobre esse projeto na linha de gestão de pessoas. Que legal. O que foi bacana? Uma curiosidade, quando a gente faz campanha nos shoppings, essa campanha é para o cliente, essa campanha não é para o time que trabalha, inclusive nós da administração. E a gente sempre via aquele, cara, e não vai ter pra gente? Pô, e eu, quando que eu posso participar? E a gente teve um sonho lá em 2021 de ter um stand só para o lojista. Passou 22, passou 23, daqui a pouco eu volto para contar sobre as outras fases. Claro. E aí, até que a gente achou um parceiro também da área educacional e veio outro parceiro e a gente montou um stand no mall. Foi muito legal, porque era para eles. E aí a gente gamificou, e aí eles trocavam para o prêmio. Cada trilha, cada desafio que eles realizavam, eles lá e trocavam por uma caneca, por uma squeeze, por uma mochila. E aí foi muito legal, porque a gente percebeu o quanto que para eles é importante eu me senti parte disso. E também o quanto que estar presente ali no dia a dia deles aumentou o nível de engajamento. Então, foi muito bacana. A gente tinha uma meta de 50%, aumento de 50%, foi quase 65%. Então, foi além da meta que a gente tinha definido. Mas o que foi legal desse projeto? Porque a gente deu continuidade nele. Então, depois que a gente fez o stand, a gente acoplou uma consultoria de inteligência artificial. A gente escolheu algumas lojas, desafio, e fizemos esse trabalho. E uma das coisas que a gente descobriu, e aí pegando a tua fala, é que a maioria dos lojistas, eles não olham por que não vendeu. Ótimo. Por que você não vendeu? Foi falta de argumento, foi falta de produto. A pessoa não queria, ela veio procurar algo, não tinha, e aí eu tive a capacidade de olhar para a pessoa, de entender que ela poderia gostar e se conectar com algum outro produto. Então, foram 3 meses de consultoria, utilizando inteligência artificial. Esses lojistas adquiriram o premium de uma IA. E a gente conseguiu, através disso, listar 10 entregas com eles, a ponto deles conseguirem analisar os resultados de vendas, da gente
ensinar a dar um feedback, a montar um treinamento áudio com eles. Então foi muito legal. E depois, inclusive, 2 desses lojistas fizeram um podcast, que é o nosso Ancarcast, contando toda essa melhor prática, e foi muito bacana o quanto que a gente percebe o poder da aprendizagem, o poder da educação, o poder do se colocar para aprender e olhar diferente. Eu acho que quem deve estar escutando a Manu deve ter uma certa inveja, porque o legal é que vocês, a parte da aprendizagem, no caso de vocês, é performance direto. Né? Você já consegue, você até falou, relacionamento, aprendizagem e negócio, né? Tem gente que fica tentando, como é que eu faço o tal do ROI? Às vezes, talvez você nem tenha um número, mas você sabe que se, né, aquele aprendizado, o pessoal levando e a loja performando mais, talvez não tem que controlar no micro qual percentual que aquela loja ali no meio do shopping. Não é só essa variável. Não é só essa variável, mas assim, o que é interessante, assim, você vê o lojista mais feliz, mais realizado, porque os vendedores estão indo melhor, né? Você sabe que é interessante? Teve uma coisa que a Manu falou que me chamou a atenção, que é sem rodeio, é rápido, é na prática. E aí ele automaticamente já consegue ver o ganho direto. Isso. E ele sente isso, percebe e vira um ecossistema, porque ele volta para lá e fala, caramba, isso aqui tá dando certo. E aí você consegue manter a continuidade. Acho que para time comercial, essa coisa de para que eu levo disso aqui, né? Como é que eu aplico isso no meu dia? Você deve ficar se perguntando o tempo todo. Por que eu tô aqui? Não, você vai vender mais. Então tá bom. Como é que eu vendo mais? Faz isso. Coloca em prática hoje. Né? E aí você não precisa muito tempo para... Por isso que um dos artifícios que funciona dentro de uma plataforma, principalmente de varejo, de vendas, é a gamificação. Sim. A gamificação funciona quando tem dopamina. O cara quer ganhar. O cara... Ele quer vencer os outros. Então, acho até que quando a gente fala de algumas âncoras utilizando, parte é isso. Sim. O que eu ganho? O que eu levo? O aprendizado é muito bacana. Mas eu vou aprender mais para vender para a loja e o que eu ganho diretamente? Então, como eu falo, ainda é uma cultura que precisa de evolução, mas aí a gente vai caminhando junto e vai construindo, e principalmente falando a fala. Como que eu puxo ele para fazer sentido? Legal. Você sabe que é curioso? Acho que a gente sempre fala aqui nos episódios do RevoCast, eu acho que essa é a grande diferença da educação corporativa para a educação acadêmica, ou até mesmo a educação, assim, você como pessoa comprando um curso online hoje de qualquer autoridade aí, qualquer influência, né? Quando você fala do acadêmico, o pessoal valoriza muito a quantidade de horas, né? Então, meu curso são 350 horas, minha pós-graduação de 400 e tantas horas. Aí tem esses cursos online que você vê aí muito Hotmart, Instagram, o pessoal fala mais de 80 vídeos, mais de 8 horas de conteúdo. Aí você fala, cara, só de ouvir essa quantidade de horas, a diferença acho que o cara vai contar, né, no acadêmico. Essa caneta veio de não sei quanto, conta a história da caneta, da evolução, né, da origem da caneta, né? E aí a educação corporativa, cara, para por 5 minutos, você vai pegar a caneta, você vai tirar a tampa, vai colocar aqui e aí você começa a escrever. É isso que eu preciso que você saiba, né? Isso. E assim, quanto menos eu parar a pessoa, quanto mais rapidamente eu der ali o aprendizado para ele colocar em prática, acho que essa é a grande diferença, né? A gente é cobrado por usar o menor tempo possível e entregar o maior resultado no menor tempo possível, né? E na TD que a gente estava junto, inclusive, lá em San Diego, falou-se muito sobre aprendizagem rápida, sobre learning reels. E quando você se aprofunda para estudar sobre neuroaprendizagem, o cérebro ele precisa de algum espaçamento para poder aprender. Verdade. Precisa fazer sentido rápido, eu preciso me enxergar no processo. Então, tanto que hoje nós temos trilhas na universidade, por quê? Porque a gente também trabalha muito a eutagogia, a autonomia de eu aprender. Como que eu aprendo, de que forma, eu aprendo mais com vídeo, eu gosto mais de ler, eu gosto de baixar o material aqui, fazer minhas anotações. Então, a gente tem essa lógica da eutagogia na plataforma. Legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga que o grande público não se interessa mais pelas grandes trilhas. Ele quer o rápido. Tanto que a gente tem uma websérie chamada Você Sabia? E olá, você sabia que... E aí a maioria dos nossos mentores, especialistas, são no mall, mostrando, olha essa vitrine, olha, né? Porque aí, o cara saiu do vídeo ali, já sabe, igual entra no Instagram, em segundos você aprende a fazer uma receita. Nossa, muito bom. Muito bom. E
a crítica. Ué, mas não se aprofundou? Não, tem a parte de se aprofundar. Quem quiser mais, quem quiser saber toda a história também. Tem um caminho, tem uma E olha trilha. que legal, tem uma coisa que você trouxe, que é essa estrutura diversa, faz parte da estratégia de vocês, mas vocês deixam os próprios colaboradores ter ali as opções. Olha, aqui você tem uma trilha mais curta, Quer aprender mais, tem um caminho. você sabia, Isso. ou você quer se aprofundar, Isso. investir nisso também, temos aqui uma outra opção para você. Tem. A gente tem uma toolbox dentro da plataforma, que é uma caixa de ferramentas, são materiais para download. Então, checklist de abertura de loja, checklist de recebimento de mercadoria, dar um feedback, fazer um Canva. Tem vários materiais, um repositório, ele faz o download e pode utilizar ali na loja dele. Tem uma websérie só para novo gerente. Você que é novo gerente, chegou agora, acabou de ser promovido, por onde você vai? Então, a gente teve feedback de gerente que falou, vocês foi que me ajudaram, não sabia para onde eu ia. Não sabia o que fazer. Deixa eu aproveitar, Manu, o teu gancho e explorar a solução, então, né? A gente foi para uma solução lá de uma websérie. E o que você imaginou quando estava começando o projeto? Né? O que se materializou daquele teu desejo? Foi, né? Converteu ali, não converteu, engajou, não engajou? Legal. Como é que foi desenvolver a solução? Acho que queria contar agora, explorando de fato como foi fazer o projeto, né? Legal. Eu vou voltar só um pouquinho para fazer sentido. Claro. Primeiro ano a gente fez descoberta, segundo ano a gente testou tudo. A gente testou mentoria, curadoria, online, presencial. E aí a gente aprendeu muita coisa. O que fazer, o que não fazer. Então a gente veio para o terceiro ano, 2023, para arrumar casa. Tanto que a gente só lançou no segundo semestre. A gente melhorou a plataforma, a gente viu que a gente precisava de muito mais dado para tomada de decisão, a gente enxergou que a gente precisava atuar muito mais no onboard do nosso lojista. Foi aí que surgiu a solução. Então, hoje a gente tem uma trilha. Então, quando o lojista entra na plataforma, ele já tem você é novo, comece por aqui. E aí, ali a gente tem os manuais da Ancar, algo que a gente fez muito bacana, atrelado também. Esse curso de onboard foi pegar o nosso manual do lojista, que era um material em PDF, que muitas vezes a gente mandava por e-mail, pelo WhatsApp, a gente colocou ele em curso SCORM. Então, o nosso lojista, ele pesquisa. Quando que eu posso receber mercadoria? E aí ele já tem a resposta ali. Telefone da recepção de tal shopping. Como é que funciona? O que pode, em relação às regras de vitrine? Eu não... Pode que não pode colocar numa vitrine? Então, tem. Então, uma das coisas que veio uma das descobertas nesse terceiro ano foi essa necessidade de atuar muito mais na jornada. Então, hoje a gente tem um desenho completo da jornada, que aí não é só o iLogista, enfim, é toda a jornada, e aí está envolvido o comercial, arquitetura, marketing, mas a gente está ali no início, na jornada do lojista, e a gente apoia também na gestão do desempenho, performance, e muito a pedido do lojista, a pedido do shopping ou pelos nossos próprios indicadores. Estamos vendo agora que tivemos uma regional com menor acesso, vamos fazer um trabalho específico. Então, quando a gente fala exatamente dessa solução, ela é a solução de entrada. É a solução que a gente fala sobre carreira, que a gente fala sobre o papel do vendedor, a importância do vendedor, que a gente fala sobre técnicas na prática. Então, o curso é muito completo. Esses dias até o Richard falou assim, olha, a gente está utilizando aqui para mostrar até para outro cliente, porque o case foi muito legal. Sim. Mas eu acho que a imersão, tá? Se eu pudesse dar o que faz ser tão bacana, eu acho que é porque a gente imergiu mesmo, tá? A gente entendeu qual era a necessidade, qual era a dor, o que o lojista não tinha para a gente falar, vamos trazer e ajudar você e isso se tornar essencial aí para o teu dia a dia. E aí, quando a gente fala de 2024, que foi ano passado, passando por todas essas etapas, a gente entrou na fase de consistência. Então, ano passado a gente falou, cara, agora tem tudo, já sabemos as dores, já ajeitamos a casa e agora não faz mais sentido não andar. E o ano passado, realmente, a gente teve um boom assim, de resultado. Só o ano passado, a gente treinou CPF único, 6.500 lojistas, então foi um número muito bacana, né? NPS de 91. Nossa. E muitos feedbacks, assim, NPS 91? 91. Eita. Concorrência alta. A barra subiu, hein? A barra subiu. Estão ganhando prêmios. A barra subiu agora, hein?
E Fica realmente... super orgulhoso de ver que a aceitação foi tamanha para esse número, né? A gente na ponta aqui, ajudando vocês a fazer o projeto, ver que essa quantidade, 6.500 CPFs únicos, né? Lojistas aqui. Lojistas dentro e NPS 91. Time, vocês estão fazendo um bom trabalho mesmo. Tá bom. E esse ano a gente veio para o ano da sustentabilidade, que realmente a gente olhar outras formas, né? De como já entregar bem, de como alcançar mais, de como fazer mais com menos, enfim. E aí acho que essa curva, eu acho que foi uma escolha muito acertada. A gente descobrir, testar pequeno, começar pequeno, de testar tudo que fazia sentido, de mexer, não ter medo de parar, de voltar, de reorganizar, de ajustar. E agora se reinventar e falar, cara, não tem mais desculpa e vamos fazer e vamos trabalhar nesse projeto. É um projeto muito mutável, por isso que a gente continua chamando de projeto, porque é muito dinâmico. E o varejo é dinâmico, o varejo muda. Quando a gente fala até de pandemia, a pandemia ajudou muito a gente. Porque ela trouxe esse olhar de, cara, é o digital que a gente tem. E é o digital que a gente vai usar. A pandemia, ela, é claro, tirando todo o lado trágico da pandemia, a pandemia, ela acho que ela mostrou que o digital falou, gente, ele tá aí, né? E aí eu acho que até quem não gostava, não tinha opção, ficou só com o digital, e eu acho que a gente sai da pandemia falando assim, não é que funciona. Né? Mas a gente também se reinventou. Porque não foi só pegar o slide que a gente fazia no presencial e levar. A gente entendeu que a forma, que a comunicação, o engajamento era outro. Eu tenho até essa curiosidade, assim, como é que para esse pessoal foi experimentar, eu até tenho uma suspeita, né? Mas como é que foi experimentar um modelo de websérie, a coisa do filmado, do ator encenando, como é que foi na ponta ali? Você pôde perceber como é que o pessoal estava sentindo? Eles vinham como um curso online? Né? Vinham como um treinamento de fato? Ou era uma coisa mais... Porque a gente usa algumas táticas ali meio que indo mais para entretenimento do que parecendo uma solução. É uma solução educacional. Só que a gente tenta, da nossa parte, usar outras... A gente ainda está muito preso à quantidade de horas aprendidas. E a gente ainda não mensura o que aquilo mudou. Porque às vezes eu olho ali, eu faço um curso de 200 horas e eu faço 3 vídeos de 3 minutos. Eu aprendi muito mais aqui do que aqui, que eu ainda tinha que decodificar. Aqui eu tinha que ler, fazer o download, decodificar e levar para a minha prática, que eu já aplico. Não digo que esse não tem importância, tá? Claro, entendo. Os dois têm importância. Mas isso aqui é aprendizagem. É um novo modelo. É um novo modelo. Talvez falte se eu só ficar na aprendizagem dessa forma, vai me faltar repertório. Vai me faltar mais experiência para tomada de decisão, para o argumento, para o aprofundamento. Mas isso aqui eu não posso desmerecer dizendo que não é aprendizagem. E olha que legal, né? Quando a gente vê o panorama daquilo que você está contando, a gente tem, para mim, a divisão clara, que a gente atende, de repente, aquele profissional que é rápido, que vai ter ali um turnover, e vocês também estão conseguindo pegar e desenvolver quem realmente quer uma carreira e que vê possibilidade que dá para ficar. Então, você atende nas duas camadas com um único desenvolvimento e aí continua testando e aprimorando isso. É isso. Quer ver outra coisa que é aprendizado, não é aprendizado? A gente fez uma experiência, inclusive aqui no estúdio, e nós convidamos alguns vendedores. A fala de um vendedor de como ele faz no dia a dia é aprendizado. Vai gerar certificado? Não vai gerar certificado. Mas o cara está ensinando... Nosso podcast hoje, tenho certeza que quem de T&D está te ouvindo aí, está anotando, e na hora de fazer um projeto desse, provavelmente vai usar elementos da tua fala aqui em prol de fazer um projeto melhor, né? Inclusive, é uma das missões que a gente tem aqui enquanto podcast, né? É isso. Então, tem outras formas. Às vezes certificadas, às vezes não certificadas, mas e o resultado na ponta? E o que gerou? Muito bom. Agora, Manu, a gente fala que aqui é o podcast dos bastidores, então, assim, é muito bom falar, bonito pra caramba, só teve resultado bonito, tudo foram flores, e aí a gente gosta de explorar mesmo, assim, o que a gente chama aqui dos aprendizados. A gente fala muito de aprendizagem, né? Agora eu fecho essa caixinha e falo assim, lições aprendidas, né? Foi muito tranquilo fazer o projeto, tudo surtiu, né? Foi tão fácil assim, né? Queria que você contasse aí, para quem vai fazer um projeto como esse amanhã, né? O que você aprendeu, né? Quais são, talvez, as curvas perigosas? O que talvez você aprendeu que hoje, se você fosse fazer o projeto novamente, talvez você faria um pouco diferente? Tem alguma dica de ouro aí para compartilhar com o pessoal?
Acho que a primeira dica é acreditar. Vou repetir, tá? Porque Por acho que a favor. primeira dica é acreditar no projeto. Quando esse projeto veio pra gente, existia uma certa dúvida. Vai dar certo? Não vai dar certo? Apesar de ter todo o patrocínio da nossa diretoria, eles acreditam muito. Mas E aí... não é um investimento baixo. Não É. não é. E aí, acho que se aprofundar no projeto, entender e principalmente abrir a mente para entender o que é possível. E aí foi muito interessante que a pessoa anterior me fez um handover ali de 40 minutos e minha diretora falou, você tem 15 dias para apresentar no comitê. Eu falei, mas tem que levar do jeito que está desenhado ou dá para mexer? Dá para mexer. E aí, eu fui para a apresentação no que já estava pronto e coloquei uma tela. E se? E se isso? E se isso? E se isso? E se isso? Aí eu só vi as pessoas mexendo assim meio na cadeira. E aí, fazer o outro sonhar. Mas se eu não acredito no projeto, se eu não olho ele a longo prazo, eu vou ser a primeira que vou colocar energia baixa nisso e não vou conseguir convencer o outro. Né? Não sou vendedora de carreira, mas sou vendedora humana. Isso aí Isso é venda. Isso é venda. Essa energia que você está falando é bem comercial mesmo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fazer com que você tem e fazer a gestão, principalmente do teu orçamento, da melhor forma possível. A tendência que nós temos, principalmente, é se eu tenho um projeto como esse, pensando em 5 mil lojas, pensando em 15 mil ativos, eu tenho que ter uma estrutura, uma sala, 20 pessoas. A nossa estrutura é enxuta, pequena. Essa é uma estratégia. Mas a gente traz fornecedor bom. Ó, isso foi elogio, hein? Você vai virar recorte aí pra gente. Viu? Mas essa é uma estratégia. Se eu tenho bons fornecedores, especialistas no negócio, pessoas que sonham também com o nosso projeto, eu não abro mão disso, isso é uma premissa nossa. A gente precisa que o nosso fornecedor entenda o nosso projeto, então por isso que a gente sempre conta quem nós somos, qual é a particularidade, qual é a singularidade. Não é uma plataforma de educação corporativa normal, não. Uma plataforma, eu como RH, se tiver uma plataforma para o meu colaborador, eu tenho uma ligação direta com ele. O nível de engajamento é 1. No momento que eu tenho um lojista, que eu não tenho contato direto, eu não tenho o e-mail desse cara, ele não é meu colaborador, tem que gerar para o colaborador dele, né? Que ainda você não tem com o lojista, imagina com o colaborador do lojista. Exatamente. Então, essa estratégia de manter o time menor, mas ter uma rede de apoio, fornecedores fortes e que principalmente também sonhem com o projeto, é uma grande dica. Sim. Tá? Eu diria até que eu acho que uma coisa, pegando o teu gancho, você até falou, né? Eu acho que o nosso time ter comprado e ter ido para o shopping, viver a realidade lá, também surtiu influência aí no resultado. Porque a gente poderia ter ficado... A Riva é home office, né? Todo mundo trabalhando remotamente. Aí se todo mundo continuasse nas suas casas sem entrar no campo de batalha lá, eu não sei se a solução seria o que foi. Então. Exatamente. E você sabe que tem uma coisa que é muito legal, quando a gente faz isso, você trouxe o e se. Quando você leva o projeto para o time e você dá essa possibilidade deles trazerem o e se, de repente Manu trouxe uma ideia, trocou com o fornecedor, que seja obviamente a Revo, mas ou outro, e se a gente fizer diferente? Essa possibilidade você destrava uma coisa que a gente vê muito no mercado, que é esse encapsulamento de um objeto que eu escolhi. Sim. De repente isso vai funcionar, que nem os shorts. Poxa, uma aprendizagem rápida. O que a gente consegue fazer para melhorar esse processo? Vamos a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos fazer isso dar certo? Vamos. Então, essa troca é muito importante. E aí você tem pessoas que torcem pelo projeto. Claro. Tanto que a UAI, ela foi desenhada com um squad. Sim. Nós tínhamos squads estratégicos da área de marketing, da área comercial, de várias áreas, superintendentes, para justamente não ser um projeto de uma pessoa. Quanto mais pessoas que têm vários contatos ali, seja no início da jornada, no meio da jornada, na negociação com o lojista, mais rico vai ficar, mais a gente se aproxima dele. Então, a primeira dica foi acreditar. E quais outras aí? Segunda dica, fazer uma boa gestão do seu orçamento. Terceira dica, trabalhe em squad. Ótimo. Terceira dica, trabalhe em squad. E se eu pudesse mudar alguma coisa, você falou isso no início, eu acredito que eu teria investido um pouco mais, isso lá no início, numa cultura de aprendizagem antes da plataforma. Acho que isso, se eu pudesse mudar, eu mudaria.
Eu acho que essa cultura de aprendizagem seja para lojista, seja para o nosso time interno. Em que sentido? Elabora mais, só pra gente... O que seria... Eu entendo a cultura de aprendizagem, mas na prática, o que você percebeu? De trazer um pouco mais essa... Porque, assim, hoje eu ainda tenho lojas e eu ainda tenho lojistas que não conhecem a solução. Tá. Imagino. Até porque a gente não tem uma... A gente tem vários canais de comunicação, mas a gente tem uma rotatividade muito, muito forte dentro do varejo. A gente precisa que o lojista ele seja um sponsor desse projeto. E muitos lojistas ainda têm um pensamento arcaico, hermético, de que eu não vou tirar meu vendedor 1 hora para fazer um curso, sendo que quem vai vender? Ele tem que estar aqui vendendo. Eu ainda tenho muita loja que pede para o lojista não utilizar o celular. Eu ainda tenho loja que, de repente, não tem Wi-Fi. Tudo bem que a gente tem Wi-Fi no shopping, mas para isso ele tem que sair ali para poder fazer. E aí... Quando eu tenho um proprietário que ele é sponsor desse projeto, e aí isso vem em cadeia. E aí a gente percebe a loja que o proprietário se envolve, o nível de engajamento e de apropriação dos lojistas, do time de loja, em relação a essas soluções de aprendizagem é outra. Perfeito. Tá? Então, acho que essa cultura nesse sentido, do quanto que o nosso shopping entende que é também um papel nosso... e de levar isso para o lojista. Isso já acontece, mas eu acho que poderia ter acontecido de uma forma ainda muito mais conectada, lojista, shopping. O ecossistema funcionar melhor, né? O ecossistema funcionar melhor, antes. Tá? Perfeito. Algum outro insight, alguma outra coisa que você percebeu ao longo da produção, das filmagens, dos testes de validação? Não, eu acho que vocês tiveram muita disponibilidade e flexibilidade, e a gente corrigiu isso durante. Tanto que a gente até demorou um pouquinho a entregar, a gente realmente segurou a entrega, porque a gente acredita muito no vamos entregar e entregar bem feito, e entregar para fazer sentido. Boa. Então a gente foi e voltou algumas vezes justamente para poder... Ainda ao longo do projeto, para poder ser bem assertivo na hora que ele estivesse pronto. Exatamente. Que bom que não foi depois que ele estava pronto, né? Você poderia falar, depois ficou pronto, a gente voltou. Não, porque a gente faz gestão de orçamento, a gente sabe que isso custa dinheiro. Então. Isso é muito bom. Se todo cliente fosse assim, acho que... Tava excelente. Muito Mas é bom que aqui a gente consegue ensinar para todo mundo como fazer. Agora eu queria pegar voltar aí num ponto muito importante. A gente tem um bloco aqui, e já mudando de marcha, a gente tem um bloco aqui no RevoCast, que a gente, né, o Richard faz o papel do CFO malvado, né, o CFO coração de gelo, né, aquele que, né, não quer soltar o dinheiro de jeito nenhum. E aí você falou do acreditar, e você até comentou de um momento como você vendeu isso num comitê, né, com o tal do IC. Agora vamos supor, né, eu e Vanessa aqui, a gente é dono do orçamento, não quer aumentar o orçamento, fala, por que eu investiria numa solução como essa? Ou melhor, colocando a Manu aqui, né, colocando de frente aqui no paredão, né? Como é que você venderia esse projeto? Ou como é que você justificaria para um CFO lá da Ancar, né? Como é que foi, né? Porque você vendeu, mas aí, vamos lá. Eu achei bonito, achei legal aí, muito interessante, né? Que o vendedor aí, ele tem uma plataforma, mas isso não é dever do lojista, não. O lojista que ele está investindo, porque no final das coisas eu vou abraçar o vendedor dele também, não sei que negócio, não sei o que ele vende. Como é que você justifica aí o aumento de orçamento para continuar fazendo projetos como esse, né? Vamos lá. A Uai, ela não é só uma plataforma de aprendizagem. Ela é um acelerador de performance. Então, ela se suporta. Todo investimento feito, ele retorna. Porque a gente está melhorando, né, e ajudando, na verdade, a uma melhor gestão de loja e automaticamente um melhor resultado. Então, isso volta para a gente. Segundo ponto, esse projeto ele já foi testado, ele é referência, tanto que trouxemos premiações para a companhia e automaticamente melhora nosso potencial de marca. Tá ficando mais. Isso nos diferencia do mercado, porque nenhuma outra plataforma de shopping center... Ela estudou. Nenhuma plataforma de shopping center tem ações específicas. Vocês têm esse benchmark? Temos. Nós, a Ankara Ivanhoe, ela está entre as 5 maiores plataformas de shopping center e nenhuma tem uma plataforma de educação corporativa voltada para lojista.
tem ações específicas, cursos, puxa alguma Mas parceria não com uma alguma universidade instituição, corporativa. mas pelo não uma visto. universidade corporativa. Dedicada e focada. Tanto que isso, inclusive, você deve lembrar que nas apresentações, Uhum. quando você vai nas suas reuniões de empreendedores, uma das telas fala sobre a universidade como um diferencial competitivo. Com certeza. é. com Pode assinar o certeza. cheque, por favor. Vamos lá. Mas tá muito fácil. né? Liberal. Mas uma coisa que eu acho muito legal, fala pra gente assim, pode falar de uma forma resumida, assim, o que esse projeto já deu pra Ancar de premiação? Porque teve o da Abrace e vocês ficaram em primeiro lugar na categoria, não foi? Na Gestão verdade, nós tivemos 3 na Brace. Tá. A gente, em 2022, a gente teve o ouro pelo Uhum. projeto, pelo desenho do projeto. 23, nós tivemos bronze por um projeto específico com lojistas em Porto Velho, que inclusive ali a gente mensurou mudança no ponteiro de vendas, inclusive. Legal, ó, isso aí. E agora, 2025, nós ganhamos pelo iLogista no Molco. Foi esse projeto aqui no Conjunto Nacional do Stand e da Consultoria de Inteligência Artificial. Então, 2 prêmios ouros e 1 bronze, de 2021 para cá. Com certeza. E além Ancar. disso, a gente, o ano passado, pela Anitec, que é a Associação Nacional de Tecnologia e Educação Corporativa. Grande Eleonora, né? A gente tem um carinho enorme aí por ela. É uma querida. Uhum. Tivemos o ano passado 5 premiações, dessas 5, 2 vieram também pra gente, por diversidade, liderança e cultura de aprendizagem. Uau. Então Muito bom. não Viu? faltou prêmio aqui. Não, tá bom. Então, como você for aqui, a gente... Né, Vanessa, libera o Nossa, e cheque o aí. conselho deve ouvir tudo isso e ficar extremamente feliz, obviamente, porque com tanto prêmio. E aí, mostrando esse ROI impressionante. Não, aí não tem, acho que não tem muito o que falar aqui, né? Temos mais dúvidas. Não, e você usou eu até anotei aqui a questão de usar o termo acelerador de performance. Nossa, Em vários momentos da nossa fala aqui, eu estou trazendo muito... o pessoal fala muito de treinamento, né? Treinamento e desenvolvimento, mas eu estou falando, pô, o que é um profissional de TI se não um consultor de performance? Né? E eu estou falando isso várias vezes, pessoal, consultor de performance, é isso que você deveria olhar. Né? Alguma performance, você está fazendo, por que você está fazendo o que está fazendo, né? Qual o impacto? Qual o impacto, né? O que você quer gerar com tudo isso? Não, muito bom, muito bom. E, Manu, todo episódio também é clássico, uma perguntinha. A vantagem é que ela não tem uma resposta, né, certa. É muito te ouvir como é que a Manu pensa. Mas, Manu, o que é a revolução da aprendizagem para você? Essa não é fácil, hein? Bom, eu acho que eu vou até conectar com quando eu falei de cultura de aprendizagem. Eu acho que a revolução da aprendizagem seria quando, de fato, isso fosse intrínseco de cada um. Uhum. E cada um fosse o autor desse processo de aprender, de melhorar resultados, de contribuir, de ajudar o outro a extrair o seu melhor. Eu acho que essa seria a grande revolução. Da gente, todos os dias, entender que a gente precisa aprender, desaprender, reaprender. Essa, para mim, seria a grande revolução. Não seria IA, não seria tecnologia, não seria investimento das empresas, seria o protagonismo de cada um nesse processo. Muito legal, muito bom. A resposta ficou, né, Não, tá excelente. Eu tô filosófica anotando tanta coisa aqui, ó. Que vai dar até pra gente fazer no dia a dia. Muito bom. E, Manu, caminhando aqui para um encerramento, conta pra gente aí um pouco da sua trajetória, tanto profissional, né, mas também conta pra gente quem é a Manu fora do LinkedIn também, né? O que você tiver vontade aí para contar de curiosidade. A gente exerce muitos papéis no dia a dia. Com certeza. Uhum. Bom, eu sou mãe de um jogador de futebol, que legal. sub-11 aí de clube Olha! confederado. Qual a idade dele, mano? 11 anos. 11 anos, o que legal. Bernardo. Sou mãe da Valentina, que adora cantar e está entrando na fase de o que eu vou ser quando eu crescer. Então, estamos aí nesse processo. E sou mãe da Caramela Lara, que é uma pimenta. Todas as emoções num único espaço. Sou casada com Marcilê, 19 anos. A gente é igual ao vinho, vai curtindo e envelhecendo e ficando melhor. Vai dar mentoria de relacionamentos Com duradouros. certeza. Estou na Ancar há 8 anos. Né? Tenho muito orgulho de fazer parte dessa empresa, dessa família. Eu acho que a gente tem um monte de defeito, mas a gente tem algumas premissas, algumas raízes fincadas assim de valores que é muito legal. E eu falo de verdade com muito orgulho, Tenho muito prazer de fazer parte.
Se não fosse toda o patrocínio, a autonomia, a torcida, né, do time Ancar, da minha liderança, com certeza esse projeto não estaria onde está. Então, eu acho que não adianta a gente sonhar e sonhar sozinho. Tem que sonhar junto, né? E curtir esse resultado todo mundo junto. De projeto pessoal, eu tenho um projeto também que eu tenho muito orgulho, até trouxe aqui. Tô vendo aí. Alguns livros. Não são todos meus, na verdade, eu sou coautora. É um projeto muito bacana da editora Líder, Andréia, uma querida e uma protagonista aí nesse processo. Esse projeto faz parte da série Mulheres, então a editora Líder tem várias séries Mulheres e eu participo da Mulheres no RH. Então, participei de 3 edições. A primeira edição, a gente conta um pouquinho da nossa história. Então, eu falo muito ser RH no Distrito Federal, na capital federal. Desafio, a gente não é referência, então tá muito legal. O segundo, a gente traz dicas práticas. Então, aqui eu falo de gestão de performance do onboard ao offboard. Então, tem dicas práticas, tá muito gostoso o meu capítulo. Fazendo aí... Um jabá bom, jabá vale. Você é RH, mas você tem uma vez, algum aprendizado de marketing aí, alguma coisa. Aí você tem que, às vezes, o RH a gente sente muita... A gente fala muito nos podcasts aqui, o quanto, às vezes, o RH deveria ser um pouco mais marketing, um pouco mais vendedor. Né? Às vezes o RH fica muito bonzinho e aí é atropelado pelo CFO, atropelado pelo business, não deixa. E o RH tem que ser sim. Tem que falar, cara, eu fiz um projeto aqui, acelerei performance sim. Me dá o dinheiro, entendeu? Igual você falou. Eu acredito no RH muito raiz, assim, de gente que gosta de gente, mas gente real, gente genuína. Claro. Gente que gosta de gente, mas entende de business, entendeu? Exatamente. Senão fica muito naquele papo meio ideológico, que o pessoal até brinca, abraça a árvore e tal. Não, tem que... Não. É negócio também, RH também é business, viu? É isso. Assistência social é em outra área. E o terceiro, que ficou uma delícia também, falando sobre carreira e estratégia. E aí a gente traz até uma dica legal aqui e conecta um pouco com a universidade, porque a gente compara a carreira com um projeto. O que a gente faz num projeto e a gente muitas vezes não faz na carreira e deveria fazer. Sim. E aí, quero dar de presente. Não, vai ser para uma menina. Eu vi ela olhando para a Vanessa, eu falei... Não. Mulheres no RH, claro. Foi lindo a fala, né? De trazer alguém demais. Claro, mas olha que legal, o que eu achei interessante, porque assim, por acaso, porque se fosse em outra situação, não foi, isso foi acidental, tá, pessoal? Se fosse outra situação, estaria eu e Richard aqui. E aí você tá tudo bem. Falaria do teu... Mas eu trouxe de presente mesmo. Não, achei legal, não. Então isso que eu sou interessante. Tá fazendo sentido ter a Vanessa aqui do lado pra ganhar um presente. Desculpa, então, assim, o Revocast, depois de... Nada acontece por acaso. Fica a dica. Não, exatamente. Olha que legal. E o Revocast, depois de 60 episódios, também tá tendo aqui uma revolução, né? Por que não ter mulheres aqui com a gente apresentando, né? Então, meu presente é pra você que está... Muito obrigada. Debutando no podcast. Sucesso. Olha só que presente de boas-vindas e que baita responsabilidade, hein? Muito bom. Então, eles vão acabar ficando, hein? Cuidado, acabar ficando. Eu acho. Falando que a gente vai acabar aposentando alguém. E não vou ser eu que tenho 82 anos aí de carreira, mais ou menos. É isso aí. Manu, excelente, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado tantos insights e a gente fica muito feliz, né? Tenho certeza pela história que você contou, o projeto que a gente fez em conjunto. Certamente o time Revo que está ouvindo aqui e participou do projeto vai dar uma, né? Vai relembrar ali. O projeto foi em 2024, né? Vai relembrar, vai ver assim. E aqui a gente já está falando dos resultados conquistados, né? Então o time vai ficar muito feliz de ouvir esse episódio aqui. Obrigada. Foi uma delícia. E é muito bom para a gente relembrar as dores, as delícias. E acho que dá mais energia para a gente continuar e ter mais insights para o projeto e pensar em mais ICs. ICs, né? Gostei do IC. É onde a gente se impulsiona. Legal, Manu. Muito obrigado. Obrigada, gente. E aí, Vanessa? E aí? Anotou pouca coisa? Anotou muito? Episódio. O que você me conta aí? Eu anotei tanta coisa. Eu falo que tiveram algumas palavras-chave. E eu tenho certeza que você também acabou anotando. Eu tenho a folheteira aqui, gente. Não, eu tenho duas. Eu tô com duas, eu fui dobrando. Teve muita coisa que me conectou, que é acreditar. A primeira dica que ela deu foi acreditar no projeto. Né? Acreditar no projeto, se envolver e não deixar se limitar
tamanho do investimento ou o que tenho. Vamos fazer com o que eu tenho, vamos fazer o melhor que eu tenho e a gente vai ter os melhores resultados. Ver os projetos, e não só o projeto quando eu falo do único, mas o projeto como um todo de uma aceleradora de performance. Ela falou e isso é constante em todas as etapas. Eu acho isso fantástico. Uhum. De novo, a gente fala isso muito aqui no Revocast, mas vale reforçar. Indicador. Uhum. Traz número, traz o ROI, e aí você consegue comprovação de tudo aquilo que você fez e você consegue ter uma retroalimentação do investimento. Uhum. Então, isso para mim fica muito claro. Teve tantas outras, mas eu vou deixar um pouco para você também. Não, legal. Assim, eu gostei muito do desafio. Assim, o desafio já começa com uma pimentinha aí, só para brincar, que é a cultura do varejo. Né? Nossa. Então, a Manu abriu aqui que o pessoal não enxerga, né? Generalizando, normalmente não enxergam o varejo como um lugar para fazer carreira. Né? Então, os desafios de alto turnover, alta rotatividade, às vezes é visto só como um complemento de renda, né? Ou então, assim, e ela fala, cara, tem como seguir carreira no varejo. Tem você vê a quantidade, os números que a gente falou aqui, né? A Ancar como essa grande plataforma de shopping centers aí, mais de 5 mil lojas, mais de 20 shopping centers. Então, assim, imagina, tem espaço para crescer e muito, né? O que eu achei legal, né? Ela lembrou muito bem, e até vou voltar na nossa solução, que a gente abre, olha que interessante, ao invés de eu entregar o conteúdo num primeiro momento, na verdade, o início da solução é sensibilizar o vendedor. Então, a gente está falando de uma solução de onboarding de um novo vendedor. E antes da gente falar de como vender mais, de falar da prática, de falar das técnicas, antes mesmo a gente começa sensibilizando que existe um caminho, né, para seguir carreira no varejo, sim. Então, você vê, às vezes a gente fala muito da aprendizagem, de aprimorar uma habilidade, mas antes de aprimorar uma habilidade, primeiro eu estou sensibilizando e abrindo a cabeça desse vendedor, né? Então, isso eu tive que tomar nota. E olha todas as etapas que a Manu compartilhou, né? O primeiro ano, muita descoberta, uma pesquisa com 500 lojistas, né? Uhum. Então, foi lá ouvir, foi entender das dores. Então, olha a importância de ouvir a ponta, né? Outra estratégia muito boa, começou com um público controlado. Então, sim, pensou grande, mas começou pequeno, né? Então, primeiro, só com gerentes, em 5 shopping centers do Nordeste. Então, se você pegou... Porque não faz um público controlado, testa primeiro, não sai lançando. Né? Imagina se ela tivesse iniciado jogando a solução para 6.500 lojas, se for aqui 6.500 CPFs distintos, né? Então imagina se ela começasse desse jeito, será que o NPS seria 91? Ou o NPS foi 91 porque ela foi testando, foi entendendo, foi melhorando? Eu imagino que esse tenha sido o caminho, né? E as outras dicas, né? Fazer gestão, você falou do acreditar, né, Van? Fazer gestão do orçamento, ela também falou. Trabalhar em squad. E olha o aprendizado. Se ela pudesse ter tido uma cultura, né, ter aprimorado a estrutura, né, uma cultura de aprendizagem, porque tem lojista que nem conhece a solução ainda pela alta rotatividade e até os números que a gente está falando aqui, ela falou que teria feito ainda melhor, né? Então, anotei esse ponto também. Você sabe que você está trazendo em algumas coisas e me vem à mente, assim, quanta coisa de inovação e quanta novidade teve, especialmente pela decisão do formato. Ou seja, não estava fechado, a gente entrou dentro do projeto, construiu junto, construiu uma experiência, e aí sim fez a definição de como aquilo seria para dentro da loja. Isso, para mim, é muito bom também. A gente fica feliz, né? É inovação, é formato, é muita novidade, gente. É muita legal. Coisa boa. Vanessa, que aula, hein? Tivemos uma aula aqui. Primeiro episódio de Brasília, pegou fogo, hein? Muito bom. E você anotou bastante coisa, aprendeu com a gente? Conta aí pra gente depois aí quais foram os aprendizados, a gente adora saber, né? E conta pra gente também aqui em off, o que vocês acharam da Vanessa aqui no primeiro episódio dela. Gente, por favor, hein? Curte, comenta, compartilha. É isso aí, Vanessa. Próximo aí, tá preparada para um próximo episódio aqui em Brasília? Vamos que o negócio tá quente, promete. E o que será que vem aí no próximo episódio? Fique atento, próximo episódio você saberá. E no nosso próximo episódio aqui na temporada de Brasília, com aqui, né, a co-apresentadora especial, Vanessa Malta. Pessoal, no próximo episódio, na temporada de Brasília aqui, a gente vai destacar uma experiência incrível. Né? A gente vai trazer um especialista aqui, ó. Olha aqui a biografia. Mais de 15 anos de experiência em educação à distância, mais de 20 anos na área de tecnologias educacionais, já passou pelo MEC, Eletronorte, Universidade Gama Filho, SESI Nacional, consultoria, já foi designer institucional e hoje ele está no sistema Sebrae, né? Eu vou falar aqui com Elias Santos, que é especialista em tecnologias educacionais no Sebrae, e a gente vai explorar
como que ele ressignificou a educação corporativa desde lá do 2010, 2011, 12, por aí, e até os tempos de hoje, como é que foi essa evolução de ressignificar a educação corporativa. Vanessa, esse episódio, tá bom ou não? Um baita episódio pra gente ter em Brasília, né, gente? Ninguém mais que a responsabilidade de Sebrae aqui com a gente. Tá imperdível, pessoal.